Gênesis capítulo 3. Eu vou ler o capítulo todo, tá? Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha criado, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam na presença de Deus. Então, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus, gostaria que vocês prestassem atenção bem a partir desses versículos agora. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei em muitos sofrimentos na gravidez, com dor você dará filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Até aí. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua santa palavra e nós cremos, Senhor, que ela foi inspirada por Ti e nós a recebemos nessa noite aqui, nesse local de culto, como a palavra santa de Deus. Penetra, Senhor, e sonda os nossos corações a respeito daquilo que Tu diz sobre nós, sobre a nossa existência e sobre Ti mesmo, Pai. Sobre as promessas, Senhor, feitas aqui nesse livro, que alcançam a minha vida e a vida dos meus irmãos. Abre nosso coração, ilumina nossa mente, para que possamos receber a Tua palavra nessa noite, para que sejamos inspirados por ela, confrontados e consolados por ela também, para o louvor da glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Amém? Vocês podem se assentar. Gênesis, um livro polêmico. Vocês lembram que na semana passada eu comentei que Gênesis era, talvez, um dos livros mais importantes da Bíblia. Estava vendo essa semana um pedaço do podcast Inteligência Limitada, e o Augustus Nicodemos, reverendo Augustus Nicodemos, para os íntimos, tio Nico, estava no podcast, e o podcast começou justamente por essa questão da criação do homem, se era literal, se não era, e qual a importância disso para o entendimento do todo da Escritura. Então, se nós não entendermos bem o que acontece nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, nós não entenderemos bem o todo da Escritura. Todo mundo que é cristão há algum tempo está careca de saber que Gênesis capítulo 3 fala a respeito da queda do ser humano. Mas não é sobre esse aspecto que eu vou me ater nessa noite. Esse capítulo ele é tão visceral e tão complexo que numa leitura corrida nós podemos perder muitas coisas importantes que tem escritas aqui. E eu queria tratar de algo que é muito importante para a interpretação do todo da Escritura, que está justamente nesse capítulo 3. Não quero entrar no mérito daqui, hoje, né? Se Gênesis é literal, se era uma poesia, se era uma narrativa, se era uma história ou tudo mais. Eu, como pastor, pregador da palavra de Deus, pretendo pregar toda a Escritura como palavra de Deus. Eu creio que toda a palavra de Deus, cada frase, cada tio, cada vírgula, é palavra de Deus. Aliás, Jesus disse, ai daquele, né, que acrescentar ou tirar ou modificar um tio, uma letra, seja da Escritura. O relato que nós temos aqui é o que Deus quis que nós soubéssemos sobre a história da humanidade. E é com esse coração que eu pretendo expor esse texto nessa noite. Só a guisa de introdução, como diz um pregador famoso aí. Ontem eu e a Andressa fomos num casamento. Eu tinha falado sobre complementarismo na semana passada. A gente foi num casamento e o que eu vou falar hoje a respeito desse texto tem tudo a ver com o casamento. Por quê? A gente foi num casamento, era um lugar lindo, na beira do Guaíba. Olha, eu acho que foi o casamento mais bonito que eu já fui na minha vida. No sentido de decoração e de... O lugar assim, ó, sabe, os noivos estavam de... Tava todo mundo olhando o pôr do sol, o sol se pôr atrás dos noivos enquanto eles faziam juras de amor e promessas. Estonteante, inebriante. E o que acontece em casamentos? Promessas são feitas. Muitas promessas, muitas palavras são proferidas durante um casamento. Muitas no calor do momento, carregadas de emoção. E é aí que mora o perigo. E a questão é que algumas dessas promessas que são feitas no altar, diante de muitas testemunhas, são quebradas. Promessas, não sei se já ouviram isso, né? Algum doido já falou assim, promessas foram feitas para ser quebradas, ou leis foram feitas para ser quebradas.
Mas o ser humano, ele vive na expectativa de que as pessoas cumpram as suas promessas. Todos nós vivemos com a expectativa de que as promessas que nos são feitas e as promessas que nós fazemos, a gente consiga cumpri-las. Algumas promessas a gente faz, né? No altar, é o famoso, ô promessinha difícil, né? Até que a morte o separe. É uma promessa que é feita. Tem essas mais difíceis e às vezes promessas simples se tornam complicadas de cumprir. Do tipo, estarei em casa às 7 da noite. Ou, quando eu prometo para o Noah, não, no sábado nós vamos na pista de skate. Aí 1000 coisas acontecem. Eu não sei se vocês já tinham parado para pensar, mas todas as relações humanas são baseadas em promessas. São baseadas em promessas e em confiança. E é por isso que muitas pessoas estão feridas e quebradas por promessas que elas não conseguiram cumprir, por promessas que foram feitas para ela ou para ele, que também não foram cumpridas. Isso fere as pessoas. Todo o nosso mundo é construído ao redor da ideia de que promessas foram feitas para serem honradas. Até os presidentes são eleitos baseados em promessas. Bolsonaro prometeu coisas e foi eleito numa eleição. O Lula prometeu picanha e agora, quando os irmãos tiverem picanha na casa de vocês, eu quero ser convidado para ir comer picanha, se essa promessa, né, se concluir. Mas o que eu queria pegar aqui como introdução é, por que nós fazemos promessas? Por que nós fazemos promessas? Hannah Arendt diz uma frase que é a seguinte: as promessas são a forma distintamente humana de ordenar o futuro, tornando-o previsível e confiável na medida em que isso é humanamente possível. Então a gente tenta organizar o nosso futuro, fazendo promessa e confiando em promessas que são plausíveis. E assim a gente cria expectativa de como vai ser o nosso futuro. As promessas nos unem uns aos outros e é um compromisso futuro. A civilização está firmada em um conjunto de promessas. E é muito interessante a gente pensar, não sei se vocês já tinham pensado nisso, isso me abriu a mente, assim, de pensar que tudo é relacionado a promessas. E o que isso tem a ver com a criação e o que isso tem a ver com Deus? Já vou chegar lá. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, há um espaço de tempo no meio da promessa e do cumprimento da promessa. E é aqui nesse espaço que nós organizamos a nossa vida, nós gastamos a nossa vida. E aí a gente gasta esse tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa, fazendo algumas coisas, esperando, aguardando e acreditando que a promessa será cumprida. E é interessante que, eu não sei vocês, mas eu odeio esperar. Aliás, depois que inventaram os 2 risquinhos do WhatsApp, pelo amor de Deus, né? Mas cristãos deveriam saber esperar. Porque nós estamos esperando. A gente tinha que ser perito em esperar. E não só esperar, mas esperar acreditando. Agora eu vou responder a pergunta, por que o mundo e a nossa vida, ele é assim? Ele é organizado a partir de promessas.
Porque nós vivemos em um universo que foi criado por um Deus que faz promessas. Se a gente quiser conhecer e se relacionar com esse Deus, nós devemos conhecer a narrativa bíblica da promessa. E devemos conhecer o Deus que faz promessas. Essa introdução tem tudo para ser uma pregação pentecostal, vai dizer, né? Mas não é. Não se assustem. A história da Bíblia nada mais é do que a história de uma única promessa feita pelo nosso Deus e de como Ele cumpriu e de como Ele cumprirá essa única promessa. E eu queria dizer uma coisa para vocês, antes da gente cair no texto. Se você foi ferido e machucado por promessas quebradas, eu quero te apresentar o único que pode cumprir todas as promessas que faz. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós pregamos, amamos, conhecemos e temos relacionamento com Ele. Agora fica a pergunta, né? De que promessa que tu está falando? Eu comecei falando da importância do livro de Gênesis, dessas palavras que foram ditas, e nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, Deus diz várias coisas. Aliás, Deus cria várias coisas dizendo, falando, proferindo palavras. Nós cremos que o mundo foi criado por meio da palavra de Deus. Então, se nós cremos nesse Deus da Bíblia, nós cremos em um Deus que fala. E não só fala, Ele cria a partir de palavras. Então as suas palavras são importantíssimas. Aquilo que Deus diz e aquilo que Deus não diz é importante. Capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2, Deus diz várias coisas. Haja luz, haja animais, seres viventes. Ele cria várias coisas a partir da palavra. E a Bíblia deixa isso bem claro. E Deus disse, 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 e Deus disse. Isso aparece o tempo todo nos 3 primeiros capítulos. Chegamos então no capítulo 3 de Gênesis. Aqui aparece um outro personagem que também diz coisas. Só que ele diz coisas que Deus não disse. Ele diz coisas que distorcem o que Deus disse. E isso causa a queda do ser humano. Eu não quero me ater muito na queda porque não é o ponto dessa pregação hoje. Mas só para a gente entender bem o fio da meada. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. A serpente disse: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele faz uma pergunta que gera confusão na mente de Eva em relação ao que Deus disse. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Opa, tem coisa a mais aqui. Era só para não comer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos
E a árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Olha que interessante. Quero falar rapidamente aqui sobre a estratégia de Satanás que perdura até hoje. Aqui entra em cena o inimigo. O diabo, Satanás. A gente tem um inimigo. E a gente não pode ignorar o fato de que temos um inimigo. E ele está bem presente aqui. E como ele age? Ele age primeiro, colocando em dúvida aquilo que Deus tinha dito. E Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. Aí a serpente pega e fala assim, é verdade o que Deus disse? E distorce aquilo que Deus disse, querendo causar uma dúvida. Depois que ela causa, a dúvida na mulher, ela nega a palavra de Deus. É certo que não morrerão. Depois que ela nega a palavra de Deus, ela apresenta uma tentação, um substituto de prazer momentâneo e satisfação temporal para Eva, para seduzi-la a desobedecer a Deus. Então, o pecado original não é a mulher ter pego a maçã e ter mordido, nem é maçã, mas digamos que é ter comido o fruto em si. Mas é todo esse processo de não crer naquilo que Deus vinha dizendo. Eva duvidou do caráter bondoso de Deus e de tudo que Deus tinha dito. E resolveu literalmente pagar para ver. E as consequências disso foram e ainda são terríveis. Irmãos, isso serve para nós. Primeira aplicação. Não duvidemos da palavra de Deus. Todas as vezes que você duvidar daquilo que Deus diz claramente na sua palavra, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque foi assim com Eva. E é assim que Satanás tenta nos seduzir dia após dia. Dia após dia. Então Satanás vem para você, coloca em dúvida a palavra de Deus, nega a palavra de Deus e oferece um substituto para a palavra de Deus. Um outro tipo de redenção que não existe. A gente sabe que o diabo é o pai da mentira, que ele é o enganador, ele é o sedutor. Então a gente precisa ficar atento a isso. Muito cuidado. Falei já sobre a queda, só para não passar reto nesses primeiros versículos. Depois disso, o que eu acho maravilhoso desse relato, a gente se atém muito aos detalhes de condenação, de maldição que tem nesse capítulo e como isso traz desdobramentos para a nossa vida, mas a gente não se atenta muitas vezes aos vislumbres de redenção que existem dentro desse capítulo. E é isso que eu gostaria de ver com vocês nessa noite. Versículo 7. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso é muito importante para entender o todo, tá? Eles tentaram dar um jeito de resolver o problema da culpa por terem pecado. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus. Culpa, medo e alienação de Deus, consequências do pecado. Entre as árvores do jardim, e o Senhor, Deus, chamou o homem e lhe perguntou: olha
o agir gracioso de Deus em relação ao homem. Deus poderia ter aniquilado Adão e Eva naquele momento por terem pecado, derramado o cálice da sua ira santa sobre eles naquele exato momento, mas Ele não fez. Porque Deus escolheu preservar esse casal e fazer uma promessa de redenção para esse casal. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que ordenei que não comesse? Então o homem, isso também é o agir do pecado em nós, né? A gente nunca é pronto para reconhecer os nossos próprios pecados. A gente está sempre colocando a culpa em alguém. Sempre achando o culpado pelo mal. E nunca é a gente. A mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. E aqui começa o que é importante nesse capítulo para nós hoje. Deus dá uma sentença. E dentro dessa sentença ficam claras muitas coisas a respeito do futuro. Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias. Olha, essa parte é muito importante. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência da serpente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu já falei aqui outras vezes a respeito desse versículo. É o que na teologia nós chamamos de proto-evangelho. É o primeiro anúncio do evangelho. É a primeira promessa de que o final do homem não seria aqui. O final da humanidade não seria aqui. Essa é a promessa de Deus que percorre toda a Escritura, até chegar em Jesus e até chegar em Apocalipse capítulo 12. Então, se nós não entendermos Gênesis capítulo 3, não adianta querer entender o Apocalipse, não adianta querer tentar entender o Evangelho sem entender bem a queda. Não adianta a gente dar boa notícia sem entender bem qual é a má notícia. A promessa então, que percorre toda a Escritura é que o descendente da Eva pisaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Se nós tivéssemos só essa folha da Bíblia, nós poderíamos imaginar muitas coisas. Se a gente não tivesse o todo da Escritura, nós poderíamos imaginar muitas coisas. Nós temos a história toda. A gente sabe que esse texto não está se referindo aos filhos diretamente de Eva, mas está se referindo a um descendente futuro, que é Jesus. Nós estamos começando aqui hoje uma série que vai até o Natal. E nós vamos olhar ao longo do Antigo Testamento onde é que estava Jesus, aonde está essa promessa de um Redentor que se cumpre no Natal. O nascimento do descendente da Eva que pisaria a cabeça da serpente. Isso é o Natal. Eu quero gerar em vocês, na nossa igreja, essa expectativa em relação ao Natal. Não é mais uma celebração para a gente dar presente, para a gente reunir os nossos amigos, para a gente comer uma ótima comida, uma ótima refeição. Mas nós precisamos ter em vista de que nós temos
uma promessa que se cumpriu em Jesus. Deus cumpriu a sua promessa, enviando o seu Filho para pisar a cabeça da serpente. É isso que o Natal simboliza, o cumprimento da promessa de Deus feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu disse que eu ia revelar para vocês hoje um Deus que é capaz de cumprir todas as suas promessas. E essa é a promessa mais importante da Bíblia. A promessa de um Redentor começa desde o princípio, desde Gênesis. Desde Gênesis há esperança para a humanidade. Desde Gênesis, todos esperam por um Redentor. Eu li nas ofertas aqui, Gênesis capítulo 4, falando sobre Caim e Abel. E a Bíblia dá a entender progressivamente de que Caim era a descendência da serpente e Abel era a descendência de Eva, a descendência da promessa. E a gente vê uma oposição em vários personagens da Bíblia, ao longo de todo o livro de Gênesis. Jacó e Esaú, que brigavam dentro do ventre. Mas Deus sempre fez valer a sua promessa, sempre manteve a sua promessa. Os irmãos de José, que jogaram ele no poço, que queriam matá-lo, mas Deus preservou a vida de José no poço, na casa de Potifar, na prisão, porque Deus faz cumprir a sua promessa. E ao longo da Escritura, Deus vai fazendo cumprir essa promessa até chegar em Jesus. Eu falei no início que essa mensagem parecia uma mensagem pentecostal. Eu queria rapidamente transformar teologia ruim em boa teologia. E eu vou fazer isso da seguinte forma. Provavelmente você já ouviu falar assim, ó: Deus tem propósito na tua vida. Ou Deus tem promessa para tua vida, varão. Já não ouviram isso? E quando a gente ouve esse tipo de coisa, isso é uma distorção daquilo que a Bíblia realmente diz. E como é que a gente transforma teologia ruim em teologia boa, então? Quando a gente fala para alguém que Deus tem propósito na vida dessa pessoa, ela não é uma promessa pessoal, mas ela é uma promessa genérica. Deus tem propósito. Ele tem propósito de se revelar para todos os seres humanos. Deus deseja, o propósito do ser humano é se relacionar com Deus, amar Ele e se deleitar nele para sempre. Esse é o propósito. E esse propósito, ele serve para todas as pessoas. Então ele é um propósito genérico. E eu não posso transformar ele simplesmente num propósito pessoal. Quando a gente fala que Deus tem promessa para a vida de uma pessoa, a promessa, meu irmão, que Deus tem para a tua vida é que o descendente da Eva pisará a cabeça da serpente. Essa é a promessa. Jesus veio e pisou a cabeça da serpente. Essa é a promessa. Se você crer nessa promessa, você será salvo. Essa é a promessa. Então Deus tem promessa para a tua vida. A promessa é essa. O texto de Gênesis, ele é muito usado para revelar a ira santa de Deus, a consequência dos nossos pecados. Mas nesse texto, nesse exato ponto de Gênesis 3:15, começa a nascer o que a gente chama na teologia bíblica de fio dourado. Um fio dourado de esperança que vai de Gênesis a Apocalipse, nos revelando a graça soberana de Deus. A graça soberana de Deus de prometer e fazer cumprir.
O que Gênesis tem a ver com o Natal? Tudo. Tudo. Porque é no Natal que se cumpre a promessa do proto-evangelho, a vinda do Redentor. Em Gênesis é criada essa grande expectativa a partir da promessa do Redentor. Eu não sei como vocês são em relação a isso. A prometer e a receber uma promessa. Eu não quero que vocês fiquem brabos com meu pai, mas quando eu estava na terceira série, ele me prometeu o PlayStation 1. E eu nunca ganhei o tal do PlayStation 1. Meu último videogame foi um Super Nintendo, aqueles de soprar cartucho. O que eu quero pegar aqui com vocês é que nós fazemos promessas e as quebramos. Mas Deus faz promessas para serem cumpridas. Eu sei que até tá tocando o teclado na cabeça de vocês e tá tocando aquela música. Deus de promessa. Como é que é? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Então, nessa série de pregações a respeito dessa promessa de Deus, a gente vai desenvolver essa promessa. A gente vai ver como Deus preserva e faz essa promessa se cumprir ao longo do Velho Testamento até culminar em Cristo. Então, desde Eva já existia a promessa de um Redentor. E aqui a gente precisa, imagina se eu queria que vocês pensassem comigo assim, se a gente não tivesse o resto da Bíblia. A gente está começando em Gênesis. Foi feita uma promessa de um Redentor. E aí todo mundo está pensando como é que é esse Redentor. A gente já descobriu que ele vai ser descendente de quem? Descendente de Eva. Se ele é descendente de Eva, nós podemos imaginar, se a gente não tivesse a Bíblia inteira, que ele seria, e foi, um ser humano, descendente da mulher. Nós esperamos um Redentor que é humano. Que é humano. Gênesis é tão verdade quanto os evangelhos. Eu ouso dizer aqui um negócio. O Jesus histórico só existe por causa da promessa de Deus, de Gênesis capítulo 3, versículo 15. As pessoas gostam muito de teologizar e, não, o que é verdade da Escritura, o que não é. Toda a Escritura é a verdade de Deus. Então nós podemos sim esperar um Redentor que é humano. Outra coisa que nós podemos esperar a respeito dessa promessa é de que ele passaria por sofrimento. O seu calcanhar seria ferido pela serpente. O nosso Redentor, o Redentor que nos foi prometido desde Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, é um Redentor semelhante a nós. É um Redentor de carne e osso. É um Redentor que enfrentou os mesmos sofrimentos que eu e você. O Evangelho não poderia ter sido inventado por ninguém. Quem inventaria uma história tão bela, tão profunda, de um Deus que cria a humanidade e que se faz semelhante à humanidade, inclusive em sofrimento, para redimir a humanidade? Essa é a história da Bíblia toda.
Essa é a história do Evangelho, de Gênesis a Apocalipse. Adão foi criado por Deus em Gênesis 1 e 2 para ser um representante visível do Deus invisível. Na teologia se usa a nomenclatura um representante federal. Talvez quando a gente fala de Gênesis 3, venha até um ranço de Adão e Eva, né? Pô, se foram eles que pecaram, por que eu tenho que sofrer? Né? Se foi Eva que fez aquela escolha, por que o parto é tão dolorido, né, Kathleen? Quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei de ti, das dores de parto. Te prepara. O nosso Redentor é alguém que é humano, que é alguém que é semelhante a nós. Mas ele não pode ser apenas humano e ele não pode ser descendente de Adão. Por quê? Se nós folharmos aqui, tá? Lemos Gênesis 3, a queda. Gênesis capítulo 4, Caim e Abel. Caim mata Abel, é exilado. E uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que Deus faz questão de preservar até Caim. Ele falou que não era para matar Caim, preservou a vida de Caim, e aí a gente traça essas duas listas de descendentes. Abel morreu, Caim foi preservado, que seria a descendência, né? A linhagem da serpente. E aí Adão e Eva têm um novo filho. Em Gênesis capítulo 5, aparece uma nova genealogia a partir do terceiro filho de Adão e Eva, que é Sete. Só que em Gênesis capítulo 5, Gênesis 5, versículo 3, olha que interessante. Vou ler do 1, tá? Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a imagem, a semelhança de Deus o fez. A semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, não mais à semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Que os descendentes diretos de Adão são pecadores, já foram corrompidos, já foram manchados pelo pecado. Então, que tipo de redentor nós devemos esperar a partir da descendência de Eva, se Adão não pode ser o genitor do Redentor? Como que Deus vai resolver esse dilema aí? É por isso que nós precisamos ler a Bíblia com fé. Porque se a gente não acredita em Gênesis 3, a gente também não acredita no nascimento virginal, na concepção espiritual de Jesus no ventre de Maria. É assim que Deus resolve o dilema da humanidade. Um Redentor que é 100% humano e 100% Deus. Santo, impecável. Esse é o nosso Redentor. E essa história é perfeita. Esse é o Redentor que nós esperamos. Esse é o Jesus que nós pregamos. Não é qualquer Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é 100% humano, mas ele é impecável e santo, porque ele é filho de Deus, descendente da Eva, mas filho de Deus. Esse é o Redentor que nós aguardamos. É por isso que nós, no Natal, nós temos muito pano para manga para conversar. Natal não é só presente de Papai Noel, eu não vou ficar aqui batendo no Papai Noel, como os fazem nas igrejas todo Natal. Não é isso. Nós temos muito pano para manga, muita história para contar.
muitas histórias de como Deus prometeu esse que veio no Natal. E nós devemos celebrar e encher de beleza, de significado, de profundidade o Natal. O Natal é a melhor oportunidade para falarmos do nosso Redentor, do Filho de Deus que veio à Terra. Veio por causa da promessa de que Deus salvaria os pecadores, os quais eu e você estamos incluídos. Essa é a mensagem do Natal. A promessa de Deus de redimir a criação e as suas criaturas por meio do seu Filho, que esmagaria a cabeça da serpente. Então o nosso Redentor precisa ser alguém capaz de ser nosso representante, de cumprir a lei de Deus perfeitamente no nosso lugar e de morrer a nossa morte, o resultado do nosso pecado. Que mensagem maravilhosa. O que Jesus veio fazer? Olha quantas perguntas são respondidas a partir desse texto. O que Jesus veio fazer? Ele veio cumprir a lei de Deus no nosso lugar. Ele veio ser o nosso representante federal. E ele também veio morrer a nossa morte. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio trazer uma nova ideologia. Jesus não veio para desbancar o modelo econômico vigente do Império Romano na época. Jesus veio para resolver o problema que só ele poderia resolver, que é a nossa salvação. Jesus veio para resolver Gênesis capítulo 3. Queria que vocês abrissem comigo Romanos capítulo 5. Então, olha como é interessante. As pessoas elas dão muito peso para o que Paulo fala, para o Novo Testamento, e ignoram Gênesis. Colocam à prova Gênesis. Mas Paulo usa Gênesis para falar de Cristo. 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. De quem que ele está falando? Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Viram como Cristo estava escondido, entre aspas, desde Gênesis? Ele está presente em toda a Escritura. Paulo não duvida de Gênesis. Paulo não duvida da literalidade de Gênesis. Paulo prega Gênesis como palavra de Deus, e nós a pregamos também. Agora eu queria que vocês abrissem comigo Apocalipse capítulo 12. Olha só, a partir do versículo 7, 12 e 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos.
Aqui, em Apocalipse, ele está voltando antes da batalha no céu, antes da queda. Ele está falando quem é o inimigo do nosso Senhor, o inimigo das nossas almas. Satanás, o sedutor de todo mundo. Essa é a serpente a qual Jesus pisa a cabeça. Então, a partir desse texto de Gênesis, eu queria gerar essa expectativa em vocês a respeito dessa promessa. E essa promessa ela vai se desenrolando ao longo de todo o livro de Gênesis e todo o Velho Testamento. Existem vários tipos, Deus vai dando várias dicas de como seria o seu filho. Aquele dos quais nós, o povo escolhido, deveria aguardar. Eu olho para a Kathleen grávida, tem a Dani, tem a Marina grávida. E a gente vê ao longo também, pegando esse gancho, de todo o Antigo Testamento como era a expectativa. Por que as mulheres queriam tanto ter filhos? Não era só por causa do patriarcado. Não era só por causa da prosperidade dos homens. É porque dentro do povo de Deus havia uma promessa de que o filho da mulher seria o Redentor. Seria o Redentor. É por isso, meus irmãos, nós devemos amar a família, amar os bebês, amar as crianças, porque eles vão ser pequenos representantes de Jesus. Você acha que o mundo está ruim? Está péssimo? Tenha filhos. Tenha filhos, coloque filhos no mundo, eduque-os no caminho do Senhor, ensine a verdade de Deus e o Evangelho para eles, para que a gente possa cada vez mais influenciar positivamente o mundo com o Evangelho. Os muçulmanos fazem a mesma coisa. A Europa está sendo nem sei como é que fala isso, muçanizada, sei lá se existe essa palavra, mas está cheio de muçulmano na Europa, porque os europeus não querem mais ter filhos. Perdeu a graça, não querem mais ter filho. A Europa está velha e sem filhos. E os muçulmanos estão invadindo a Europa. Estão discipulando muito bem os seus filhos. Aí não adianta orar por perseguição e... ai meu Deus, como vai ser? Só há um caminho. Fazer aquilo que Deus disse que nós deveríamos fazer. Devemos ter filhos, ensiná-los nos caminhos do Senhor e propagar o Evangelho através do discipulado. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje nos aponta para uma longa jornada para encontrar as promessas de Deus e essa imagem do Messias que está oculta no Antigo Testamento, mas é revelada no Novo. Eu espero que eu tenha mostrado para vocês só mais uma coisa que eu esqueci. Eu não quero deixar nada fora disso. Nessa sentença de Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15, vocês percebem que Deus amaldiçoa a serpente, mas ele não amaldiçoa a mulher e o homem. Ele amaldiçoa a serpente e a terra. Por causa do que você fez, você é maldita, ele está dizendo para a serpente. Entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias. Porém, inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher ele disse. Ele não falou, você é maldita. Não falou isso. Ele falou que a consequência do pecado da Eva seria aumentar as dores de parto. Com dor você dará filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Em outras palavras, a melhor interpretação que eu acho a respeito desse texto é:
Você desejará governar o seu marido, mas não é para você fazer isso. Ele é quem deve governar. Essa é a interpretação desse texto. E é isso que acontece. A gente pode perceber isso claramente nas relações entre homem e mulher. Reflexo da queda. E Adão disse: por ter dado ouvidos à sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então olhem, só para a gente encerrar. Adão e Eva viviam num paraíso, em um relacionamento perfeito e harmonioso. Eva não tinha crise de identidade de ser submissa ao seu marido. Isso é reflexo da queda. Isso é reflexo da queda. Adão não tinha problema para assumir a liderança da casa, até Gênesis 3. E não tinha problema com o trabalho foi criado antes da queda. O que aconteceu é, por causa da queda, nós ficamos alienados de Deus e alienados um do outro. Isso mexeu com as nossas relações. Mas o Senhor Jesus veio para resolver esse problema. Então não é errado dizer que Jesus também veio para resolver o problema do teu casamento. Porque o problema do teu casamento é o pecado. Essa predisposição para você não fazer o que você deve fazer. Uma outra coisa importante é, a gente prega o evangelho às vezes só falando que Jesus veio para nos salvar do inferno. Mas Jesus não veio só nos salvar do inferno, dessa consequência eterna. Jesus também veio nos salvar do pecado. Porque no momento onde nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos da condição de escravos do pecado para livres. E agora nós temos força espiritual para resistir gradativamente o pecado. Cuidado se você vem para a igreja e você é evangélico só para ser livre do inferno. Você deve desejar ardentemente ser livre do pecado, do seu pecado. Ah, mas eu sou pecador, né, irmão? Mas não tem progresso nenhum na vida. 20 anos de igreja, os mesmos pecados. O Senhor Jesus veio para nos dar poder para vencer o pecado. Para nos libertar do pecado. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Menos do que isso não é. Isso é evangelho. Ele veio para nos libertar da consequência eterna do nosso pecado, mas da consequência temporal, da influência temporal do pecado em nós também. Então, quando a gente se olhar no espelho, meus irmãos, nós precisamos desejar ardentemente ser libertos do pecado, gradativamente. Não aceite viver na mesmice espiritual de 10, de 20 anos atrás. Deus te dá poder para você vencer o pecado. Para de dar desculpa para pecar. Ah, pois é, né, pastor? É efeito da queda. Mas Jesus veio para quê, então? Algumas aplicações finais, depois das várias que já foram feitas. Todos nós já quebramos promessas. E todos nós já sofremos por promessas que foram quebradas. Mas Deus te chama mais uma vez, meu irmão, para lembrar das promessas que Ele fez. E não só lembrar, mas para depositar fé e esperança nessas promessas. Ele é o único capaz de cumprir todas as promessas que fez. Nós não somos capazes, Ele é.
Deus quer que você se lembre das promessas, principalmente da principal promessa do Evangelho, que é essa. O céu é um lugar onde não há pecado. Nós seremos libertos plenamente do efeito do pecado. Segunda aplicação: a palavra de Deus é digna de toda a nossa confiança. De toda a nossa confiança. Que a gente possa nos relacionarmos com a Bíblia com confiança. Chegar diante da palavra de Deus com confiança e com esperança. Se você não lê a sua Bíblia assim, você está lendo a Bíblia errado. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós devemos chegar diante da palavra de Deus como palavra de Deus, com confiança e com esperança. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por quê? Mais uma aplicação. O enganador, a serpente, o dragão, use o nome que você quiser, usa e distorce as palavras de Deus. Coloca palavras na boca de Deus que Deus nunca disse. A serpente, o enganador, também faz promessas. Cuidado nas promessas que você acredita. Cuidado se você está trocando as promessas de Deus pelas promessas da serpente. O mundo também faz promessas. E o diabo é o senhor do mundo. Ele é o espírito do mundo. Então cuidado com as promessas de prosperidade, de felicidade, de prazer momentâneo. Essas são as promessas da serpente. Essas são distorções da palavra de Deus. Deus nunca prometeu isso. Por isso nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Para não cair no engano do diabo. Para não cair no engano da serpente e ser escravizado por ela. Por isso nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus e confiar nela. Última aplicação. Uma leitura corrida e desatenta de Gênesis capítulo 3 gera terror, gera medo, gera tristeza talvez. Mas uma leitura atenta de Gênesis capítulo 3, que revela o caráter confiável, fiel, amoroso e misericordioso de Deus, de não erradicar a humanidade a partir da queda, mas fazer uma promessa de redenção desde o início. É assim que se lê Gênesis 3. O caráter confiável, fiel, misericordioso e gracioso de Deus gera em nós a verdadeira paz e a verdadeira esperança. Para encerrar, queria que vocês abrissem comigo a Hebreus capítulo 4. Versículo 12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
Essa é a palavra de Deus. Ai, pastor, eu acho que foi muito duro hoje no sermão. Pode ser. Mas a palavra de Deus atravessa juntas e medulas e julga o nosso coração. Se você saiu da sua casa para vir até aqui, eu creio que você veio para ouvir a palavra de Deus. E eu sei que a palavra de Deus confronta. Me confronta também, diariamente. Mas na medida em que ela nos confronta e sonda a dureza do nosso coração, a nossa predisposição de dar desculpa para pecar, ela também nos consola e nos conforta. Ela revela o amor gracioso de Deus, a misericórdia de Deus. E Deus nos expõe a sua verdade por misericórdia a nós, para não nos deixar na escravidão do diabo e do pecado. Então, meu irmão, o que eu espero nessa noite de você é que você glorifique o nome do nosso Senhor, porque você foi exposto à palavra de Deus, que é viva e eficaz, que revela os nossos corações, que revela a bondade e misericórdia do nosso Deus e a vileza do nosso pecado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estávamos no Éden junto com Adão pecando, Senhor. Se fosse qualquer um de nós também teríamos comido aquele fruto. Também teríamos desobedecido, Senhor. Mas nós glorificamos o Teu nome, porque Tu não nos deixou caído. Na mesma hora em que Adão caiu e Eva caiu também, o Senhor já deu uma promessa de redenção, uma promessa de graça sobre a nossa vida. Agora nos ajuda, Senhor, a crer e esperar o cumprimento da Tua promessa, que é fiel na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a caminhar debaixo dessas promessas. Nós queremos sim, Senhor, testemunhar do Teu Evangelho. Nós queremos que esse testemunho seja vivo na nossa vida. Não seja apenas um discursinho. Não seja apenas história da carochinha. Mas que seja, Senhor, o poder de Deus para a nossa transformação, dia após dia até a Tua volta. Derrama do Teu Espírito, do Teu poder, Senhor, sobre nós. Gerando arrependimento, convicção de pecado, predisposição em fazer a Tua vontade e Te obedecer, em nome de Jesus. Nos ajuda na nossa fraqueza, pois ainda somos pecadores. Ainda amamos o pecado, Senhor, e reconhecemos. Muda o nosso coração, muda as nossas afeições, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, como representantes do único Deus vivo e verdadeiro, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.